Não, a gente começa então, vamos fazer a leitura a partir do 1:18, então. Só retomando um pouco, né, o pano de fundo. Que ele volta para Jerusalém. Atos capítulo 14, 15, tá? Dá um pano de fundo aí para a gente entender o contexto, era de tensão mesmo, né? Porque Paulo pregava aos gentios, salvação aos gentios da mesma forma que e os judeus ou judaizantes, eles estavam pregando que o cara primeiro, antes de se converter ao cristianismo, ele tinha que se tornar judeu. Alguns tinham essa imposição. Só que isso desconstruía todo o evangelho, porque o evangelho era na graça. Não precisava cumprir nenhuma lei, nenhum rito da lei para se tornar cristão. E ao passo que a pessoa, para se tornar judeu, ele tinha que passar pelo rito da circuncisão. Né? Então, e essa tensão aí do que uns diziam, do que outros faziam, e contra a simplicidade do Evangelho da Graça, que era o que Paulo pregava. Então, esse é o pano de fundo do livro. Vamos lá? Vamos ver quem foi. Escapou, ele já passou. Virou. Então, no capítulo 18, Paulo vai narrar que ele, depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém para falar com Pedro e ficou ali com ele 15 dias e ele não viu outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto, depois fui para a região da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificaram a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, 14 anos aí depois da conversão dele, né? 17, né? Não, eu estou aqui no... Não, então, 14 mais 3, 17. 17. Ele vai para Jerusalém para se encontrar de novo com os apóstolos. E ele não faz isso porque ele teve alguma imposição dos apóstolos que estavam lá, mas ele vai porque o Espírito de Deus tocou no coração que ele devia ir para conversar com eles a respeito da pregação que ele estava fazendo aos gentios, né? E para um posicionamento entre os apóstolos, tomarem um posicionamento em comum, né? Por causa dessa questão, desse conflito que havia, né? E uma coisa interessante que eu estava observando aqui, que ele, em outra tradução está que eles se reuniram de maneira particular. Não sei se está aí nessa. Na NVI parece que fala. Sim, está aqui. Mas em particular, aos que pareciam. Não. Tem aí? Aqui está assim também, porém em particular aos que pareciam mais influentes. Bom, o que eu entendo é que ele foi discutir com eles essa questão não foi por uma imposição, como ele fala, talvez para não caracterizar aí uma hierarquia no meio dos apóstolos, né? E ele se colocando
essa relação de pregação, dizendo, olha, se esse negócio aí de querer que o cara se converta ao judaísmo para ele se tornar cristão, isso vai fazer com que toda a pregação que nós temos feito, ela vá por água abaixo, porque ela é contraditória. Nós estamos falando do Evangelho da Graça. Agora vocês vão começar a falar que o cara precisa passar por cumprir a lei para chegar à graça. Quer dizer, não faz sentido. Então tudo aquilo que eu falei até agora foi em vão, porque então vamos chegar a um acordo aqui, vamos falar a mesma língua. E aí, continuando, quer ler 3 diante? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltravam-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita em mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Está falando mais uma vez da autoridade dos apóstolos, que aqueles caras que estavam pregando o contrário, né, pregando a circuncisão, eles diziam ter autoridade. Né? E Paulo vai dizer, não, esses caras não me acrescentaram nada, pelo contrário, eles concordaram com a pregação que eu faço com os gentios, então não há... essa questão está resolvida. E tanto que o assunto ficou resolvido que os apóstolos impuseram as mãos sobre ele, sobre Barnabé, para que ele seguisse em viagem. E ficou estipulado ali que os apóstolos iriam pregar para os gentios e Paulo e Barnabé iriam para os gentios e o Pedro, João e Tiago iam ficar com os judeus, pregar para os judeus. Alguma coisa a acrescentar nesse tipo? Por que será que ele fala que somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer? Que essa era uma preocupação apostólica, né? Cuidar dos pobres e das viúvas. Então ele recomenda que eles continuassem. Sempre existe o pobre, né? Engraçado. Será que os judeus, não falando no sentido pejorativo, mas eles deviam ser separatistas? Eu diria o seguinte, você se lembra que em Coríntios 16, quando a gente logo depois passou aquela encrenca toda ali em Coríntios 15, Paulo começa a palavra correta. Né? Então, Ele está acatando uma recomendação. Mas mais do que uma recomendação é aquilo que a gente, eu acho que tentou dar um enfoque, de que se a nossa vida eterna está resolvida, o que não está resolvido é a nossa vida perene, vamos chamar assim, né? E essa é a nossa preocupação, que a justiça do reino seja feita. Então, essa recomendação dos pobres é uma recomendação sobre toda a questão da justiça dentro da igreja. Né? Eu entendo dessa forma. Então, por isso
isso que eu passei rápido pelo 15, meio que trôpego, né, vamos falar assim, e entrar no 16, que ele retoma essa questão da preocupação da igreja quanto uma ordem justa, uma ordem onde cada um se preocupa com o seu próximo segundo a necessidade. Então eu acho que Paulo aqui dá a mesma ênfase, mostrando que, vamos dizer, esse é o grande desafio da igreja. Não é um desafio abstrato e nem um desafio, sei lá, é um desafio com aquele que está padecendo, estender a mão, se você tem mais, o outro tem menos, você de alguma forma colaborar que haja uma redução dessa distância. Isso tem muito a ver com o conceito de igreja, né? E o que o Sérgio falou, ele falou aqui que é uma ênfase de Paulo. Paulo está 2 vezes falando o seguinte: vocês acham que aqueles caras são alguma coisa. Eu não acho que eles são nada em especial. Mas eu fui falar com eles em particular porque vocês acham que eles são mais. Porque no meio da igreja não existe essa estrutura hierárquica. Ainda que alguns reconheçam em Pedro, Tiago e João alguma proeminência, Paulo está falando que eles são iguais. Até porque depois ele dá uma bronca lá. Dá uma bronca. E aí, o que acontece? Em primeiro momento, você reduz aqueles que são aparentemente proeminentes. Você coloca os caras na mesma posição que você. Você olha olho no olho. Ele não é melhor que você em nada. Você olhou olho no olho. Agora você tem um outro lado, que é aquelas pessoas, por uma questão sociocultural, estão abaixo de você, padecendo, e talvez você puxa. Então eu acho que esse é um duplo movimento da igreja, que é um movimento de tirar do pedestal gente que está no lugar errado e tentar levantar aqueles que estão também numa posição errada. Ou seja, na igreja, o conceito de igreja é o conceito de igualdade absoluta entre os pares. Todos somos um em Cristo. Paulo vai falar em algum lugar, não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há livre, não há escravo, não há homem, todos somos um em Cristo. É esse movimento. Você diminui o que está se achando e puxa para cima o que deveria se achar um pouco mais, para tornar a coisa eclesiástica. Escuta, fazendo um parêntesis, não agora, mas só porque eu lembrei, eu estava pensando assim, depois a gente podia falar e tentar ver na Bíblia como lidar, deixa eu ver se eu consigo explicar, até que ponto o cara rico pode desfrutar da riqueza dele sem Culpa. e aí a gente passou por uma casa que tinha uma Ferrari. Aí, pra mim, assim, eu nunca na vida compraria uma Ferrari. Eu tenho certeza Eu já falei disso, cara. pra ele, nunca falei muito. Se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, cara, eu nunca compraria uma Ferrari. Agora, Ele compraria uma Ferrari, compraria uma Porsche. deixa eu falar. Ele não gosta de Ferrari, ele gosta de Maserati. Ele bate em dólar. Mas é mais ou menos por aí, assim. Aí o Nosso falou uma coisa assim, bom, mas você não compraria uma casa que pode chegar ao valor de uma Ferrari? É verdade, né? Então, depende muito do gosto Não é de difícil cada um. ser uma casa Então, que pois tem é. o valor da Ferrari. Exatamente. Então, quer dizer, Mas eu a vou falar questão uma de eu coisa. não comprar uma Ferrari não quer dizer muita coisa, né? Não, Se eu... É que é um símbolo de ostentação, né, Ferrari? Eu Não, mas acho. sabe o que eu acho? Você está falando uma coisa assim, ó, para começar, o nunca não pode ter na vida. Nunca é demais. eu acho que tem, cara. Não tem, sabe por quê, amigo? É o que eu tava falando com a Mônica essa semana, cara. A gente tava no shopping lá, eu passei numa vitrine, olhei um relógio de R$5.000. Eu falei pra Mônica, eu nunca compraria um relógio de Eu R$5.000. falei exatamente A Mônica o que você falou, falou. nunca fale nunca. Mas, cara, pô... Não é, Milton, sabe o que acontece? Vou falar uma coisa. O ano que vem, se o cara Sabe for quando eu mudei isso na bolado, minha vai olhar vida? no drive e falar, opa, esse drive me Mas interessa. eu nunca compraria. Milton, deixa eu falar uma coisa. Eu sei. Eu sei, eu me conheço um pouco, pelo Hamilton, Eu sei que eu eu não. também te conheço. Você não se conhece, sabe por quê? Você não se conhece. Menos. Olha só, eu aprendi essa lição na minha vida. Eu
sabia lidar com o carro, e eu falava, o cara compra e perde 20%, vai lá e compra porque o cara sentou lá, andou 2.000 quilômetros. Aí um belo dia, a senhora foi andando, eu falei, um belo dia eu falei, Esses carros têm cheiro, né? procurar, não, de procurar, de não sei o que e tal, de atrás. Não, meu carro eu comprei, por exemplo, esse aí eu comprei, o carro tinha 3.000 quilômetros, mas eu tive que me esforçar para achar um carro assim, procurar, e papai, olhar e entender. E eu, nessa época lá atrás, eu falei assim, vou comprar um. Então, tinha acabado de sair aquela Ranger nova, eu falei assim, quer saber, cara? Vou comprar um carro. Aí eu acabei comprando. E naquele momento, eu me peguei com uma seguinte situação, que é você... Eu sou idiota. Pagar a língua. Não, eu falei assim, mas também não vai ser os 2, 3 mil reais que eu vou perder, que 4 mil reais vai matar. E eu não... Aí... E o tempo que você vai levar para achar... Então, lógico, tem uma série de histórias. Então, é o nível. É o nível. Se você, eu tenho certeza que se você amanhã fosse lá e falar assim, Hamilton, pareceu um negócio que você vai ganhar 100 milhões de dólares. Tenho certeza que você vai comprar o relógio que você está olhando. Cara, eu não tenho. Eu tenho. Não tenho. 100 milhões de dólares, meu Uma amigo? coisa é a Não, opção eu diria o B. seguinte, mas para você fazer 100 milhões de dólares, você tem que conhecer o Bill Gates. E você não vai chegar na reunião com o Bill Gates com um palio falho. O Bill Gates só vai falar com você se você chegar com um carro de $500 mil. Porque ele anda com um carro de $500 mil. E você quer fazer negócio com o cara e é a tua oportunidade. Você compra o carro e fecha o negócio. Então é muito relativo quanto à posição, porque é o que o Paulo está falando aqui, trazendo um pouco. Você, ou como o Paulo, não dá a mínima importância para as relações de hierarquia, mas aqueles que estão lá se dão importância. E você então tem que simular o jogo, essa é a minha leitura, é a leitura que eu e a Esther discutimos. Você tem que simular o jogo. Olha, tudo Não é relativo. mas se você chega com um Cássio comprado na 3 de maio e o cara está com um Patek Philippe, ele vai fingir que não vê, mas ele vai falar, esse cara aí, ele está comendo, como que é aquela história? Está comendo não sei o que lá e arrotando... Comendo arroz, feijão e arrotando Não, ele vai ver isso e ele vai te ler em cima e embaixo. A gente já fez negócio com um cara que falando que fechava milhões, aí descendo, né? Era com quem? Aqueles caras da American Property, não, um outro cara, descendo com um corretor no elevador, morrendo de vergonha com o carro que a gente tinha, que era um carro usado. Ele chegou com um Alfa Romeo, eu acho que tinha uns 80 anos o Alfa Romeo, e estava todo comido de traça. Todo o Nós discurso falamos, dele esse cara comprava tá mentindo. abaixo, né? Esse cara é um Como é que fecha milhões mentiroso e tal, e ele está precisando dessa comissão e agora eu posso repudiar o cara. Entendeu? Pronto, aí nós batemos pesado e levamos. Por quê? Porque eu olhei pro carro dele e falei, esse cara não tem a bola. Então, o mercado vai ler você e você às vezes tem que usar um Patek Philippe, usar uma gravata importada, usar um carro que diga para o mercado aquilo que você quer que o mercado lê. Ele é um bem sucedido, a consultora dele vende pra caramba e não vai falir. Então eu posso comprar meio difícil que eu sei que E o vai ter mercado uma financeiro, então, se isso vale, você imagina o mercado financeiro com a importância que tem a valência, né? Se você for com canetinha BIC e entrar na reunião, o cara tirar uma Montblanc de ouro, o cara vai olhar, ele não fala nada. Uma bique com a tinta assim, ruída na ponta com o nome dentro. O nome dentro do carro. Esse é com fio de nylon grudado aqui. Fiozinho de nylon no botão. Não, mas o nome dentro entregou o ouro, né? Essa questão da aparência, Não, a teologia da prosperidade, ela fazia os pastores. Então, mas e a pergunta do Hamilton? Então, porque eu acho que assim, tem um negócio. Não entrando na Eu concordo com isso. Agora tem um outro lado que é o seguinte, é a agressão de você andar numa Ferrari no Brasil. É uma agressão. A Ferrari não merece uma pista tão esburacada. Por isso fecha o negócio e vai morar na Califórnia. Vai pra Mônaco. Uma agressão para coitadinha da Ferrari.
tudo uma questão de parâmetros. Você sabe que foi há um tempo atrás, aí foi vendido, vocês que estão no ramo imobiliário, né, uma casa de 167 milhões de euros, né? Quer dizer, olha só o que é isso. Isso aí para o Brasil, é impensável, tá certo? Eu acho que uma mega casa, como é 10 milhões, vai, 15 milhões. Nós fomos ver uma casa ali no Morumbi esses dias, 3 milhões e meio de reais, mas devia ter uns 1.000 metros de área construída num terreno de uns 3 mil. Mas você imagina uma área dessa. Na Europa tem mais de 10 mil, eu acho. Tem apartamento de 10 milhões, claro. Ali na Cidade Jardim, tem aquele. Onde vai ser o Marginal, shopping onde vai ter Cidade o shopping, Jardim? tem até 15 milhões, 15 né? A cobertura milhões. duplex. Então, aí que eu estou dizendo. 15 Mas 15 milhões. milhões, você vai dizer, é o que a gente pode imaginar. Você imagina 117 milhões de euros. São quase 400 milhões. Pô, isso é impensável. Pra cá, você fala com a Ferrari, realmente choca. Mas, cara, eu acho que é isso. Então eu estou falando que porque aí eu parei para pensar. Aí eu parei para pensar assim, bom, eu não gosto de carro, mas eu gosto de avião, por exemplo. Então se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, eu provavelmente... Nunca diga nunca, era isso que eu estava querendo te dizer. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, bem perto disso, o Najinarras vendeu a área da Faria Lima, pelo que a gente ouviu falar, 120 milhões de dólares. O cara que comprou tinha esse cacife, não sei se corporativo ou pessoal. Mas quem é que se enfiou no meio dessa relação? Quem é o cara que pode jantar na casa do Najinarras e jantar na casa do comprador, na boa, sem que eles tenham medo de que eles sejam sequestrador? Tem que ser um cara igual. Tem que ser um cara de No alto mínimo, transpirar a mesma igualdade. Ele nunca vai ser igual, mas ele finge que é um corretor que vai ganhar quantos milhões? 7 milhões de dólares de corretagem. Ele tem que ter um punch de alguém que vai ganhar 7 milhões. Não tem jeito, vai ter que vestir. E se for crente ou não crente, não importa. Agora, tem o outro lado da consciência. Num Brasil de tamanha desigualdade, eu vou gastar $1 milhão numa Ferrari, aí é outra questão. Mas não é outra questão, é a mesma questão. Não, comprar ou mas não comprar. como Mas fazer você para sabe- conviver uma demanda profissional e uma demanda social? Mas Aí você sabe que eu prefiro gastar, consumir, porque nesse consumo tem empregos envolvidos, tem uma... Eu adorei. Eu vou comprar trabalhando que eu vou dar emprego, mas é Essa desculpa foi elaborada durante Isso é o pai dela. Como eu vou gastar? O pai dela diz o seguinte: girar a economia. Mas não pode não. Porque é melhor, eu acho que assim você distribui um pouco do que você manter guardado. Não, uma coisa eu Vou concordo. girar a Tá na economia. Bíblia, né? Não tá na Bíblia naquela época, né? Jesus deixou as moedas e pro cara que guardou as moedas ele falou Exato. tolo. É. Então, eu Eu acho prefiro até movimentar do Também. que você pegar isso e guardar e só querer os juros disso, porque você está paralisando. Não, eu não falo, mas daí você tá saindo da O história, mercado né? financeiro, em última análise, é o mercado produtivo. Não, eu acho só uma coisa que eu queria te colocar é a referência. Eu tenho certeza que tem coisas que você faz, alguma, sei lá, às vezes, não sei, qualquer. Depende. Claro, mas eu acho O cara que tem 10 uma reais, referência. É verdade. ele olha pra você e fala assim, eu jamais faria o que esse cara faz. Não, Tem toda a razão. Eu sei que é referencial, mas tem também uma referência que é o cara que é a sua empregada. A sua empregada é uma referência. O seu empregado da empresa é uma referência. Então, você andar de Ferrari e o cara se mata 2 horas de ônibus e de trem, é uma referência que é real. Mas normal, Hamilton. Não é normal. Hamilton, acho que eu estou te falando. Você vai ter coisas onde você vai num bom jantar e gasta o salário do cara. Então mas vira um negócio desse, você compra uma garrafa de vinho bom, o cara vai falar, não é possível que alguém tome esse vinho. Eu também já vi isso. Eu me lembro perfeitamente, uma vez nós fomos naquele no negócio da Santa Luzia, lá, não é na Santa Luzia, na Galeria dos Pães. Nós chegamos lá, tinha um cara lá comprando um presunto que custava R$120 o quilo.
Naquela época a gente olhava assim, meu, o cara está comprando um presunto, custa 120 reais o quilo. A gente achava assim, quem compra um presunto que custa 120 reais o quilo? Aí um belo dia nós provamos, olha, dentro do presunto. Caramba, meu. Quanto tempo a gente perdeu? Eu devia ter conhecido isso antes. Eu achava que tava barato. Tá barato. Fale mais, fale mais. Mas deixa eu colocar uma coisa. Eu acho que a posição do Hamilton, agora voltando, talvez forçando um pouco o nosso retorno, eu acho que é uma crítica que eu, por um lado, entendo que para você, como profissional, você às vezes precisa vender uma imagem. Como pessoa, você não tem que ter muita dor na consciência quanto a desfrute de algumas possibilidades, sei lá, passar umas férias em Tahiti, que vai ser um oportuno e tal. Mas eu acho que a gente deve se sentir incomodado também. Porque aí eu não concordo. Eu não acho que é normal isso. Eu acho que tem que nos agredir sim. Mas isso não tem que nos agredir com culpa, tem que nos agredir com ações práticas que possam mudar essa situação. Porque também, você ganhando dinheiro, se você é um cara preocupado com isso, você pode direcionar esse dinheiro para uma certa atividade. Que se você não ganhar dinheiro, você não vai ter, você vai ser mais um dos pobres necessitados e não um cara. Eu acho que, como cristão, a gente tem que se sentir extremamente incomodado com a situação do Brasil e com a situação social. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber, ser esperto o suficiente para saber como lidar com essa coisa, não simplesmente se tornar um. Mas Jesus falou, né? Seja esperto como as serpentes e simples como as pombas. A gente tem que estar tensionado entre essas duas realidades. Uma realidade de estar no mercado de trabalho agressivo, que você tem que fingir que é um deles para conseguir conversar com os caras e tirar deles a grana que você quer, porque essa é a palavra, é arrancar do cara. Mas por outro lado, você se sentir mal pelo fato de que você galgou uma posição e não achar que isso é assim mesmo, porque tem muita gente talentosa que não tem espaço, a possibilidade, ou mesmo gente que não é tão talentosa, mas que merece mais dignidade. Eu acho que, como cristão, a gente tem que estar nessa luta. Atenção. Não é uma resposta, é uma atenção. Eu não tenho, acho que essa pessoa que está falando, não tem uma posição muito clara, assim, né? Você tem que fazer isso como se fosse... o que a gente, às vezes, o cara aparece, eu vou dar o dízimo e acabou, entendeu? Tipo assim, eu pego um décimo do que você ganha e dá em um lugar, tem faz gente uma coisa. que faz até para se sentir menos com menos peso na consciência. Eu acho que Por você minha tem parte, que... eu acho que você tem que conviver com isso, mas eu acho que a motivação de você procurar fazer alguma coisa é que importa. Porque isso também é bem para o seu consciente mesmo, para você ter uma relação de se sentir bem. Sabe, antigamente a gente tinha uma situação assim, poxa, vi um mendigo na rua, a gente tinha dó e tal. Hoje a gente já, até por envolvimento daquela, a gente sabe que aquele cara ali, se a gente der dinheiro a ele, a gente está alimentando o pau, você entendeu? Alimentando a roda. Então, eu acho que você tem que, isso vai, cada vez mais, Hamilton, vai ser assim, eu acho que na sua vida. Espero que você cada vez tenha mais sucesso. E aí, quanto mais você vai crescendo, mais você também vai poder fazer em prol dos outros. E sem ter sem ter culpa, né? Eu acho que é a motivação mesmo, você falou tudo. Mas acho legal essa ideia de não estar confortável. Então, por isso que eu estou dizendo, se você... Saber conviver com não estar confortável. Porque se virou confortável, se pagou e zerou a conta, né? Aí a gente já não está de igual, de olho no olho. Só uma coisa. Você está dizendo, bem isso, você falou, eu paguei, eu estou pagando. Exatamente. Eu não acho que é bem isso. É a mesma coisa, o oposto, o cara que é extrativista, né? Ele fala assim, putz, eu só quero sugar. Esse cara que só quer sugar, ele não está preocupado tipo assim, ele vai fazer qualquer negócio e ele fala, estou preocupado em sugar. Isso é a sensação de tipo, é extrativista, o cara vai deixar o lixo para trás. Né? E isso é o lado ruim. Entendeu? Acho que você tem que trabalhar para tentar fazer o melhor e tal. Agora, aí, se você vai depois doar um pedaço ou não, vai fazer o bem para alguém, coisa, eu acho que esse é o ponto. E os meios são múltiplos, eu acho, né? Uma coisa é um ato social como esse, de você se
talvez politizar um pouco a nossa discussão, é quem é que a gente está pondo no poder, né? Que é uma outra coisa. Às vezes a gente não percebe a importância do nosso voto, a importância da nossa participação política, uma série de coisas que influenciam políticas econômicas macro, de distribuição de renda, que são coisas que não adianta dar esmola. Você tem que ter uma política que foge da tua capacidade local. É uma forma de resolução maior. Isso, o envolvimento de você fazer alguns enfrentamentos contra descalabros que estão acontecendo, que eu acho que são coisas que também, eu acho que a igreja fugiu muito disso. E o evangelho mais global, ele se envolve mais, né? Havia uma ilusão, né, de que colocar um evangelho como poder fosse fazer esse efeito de favorecer as políticas públicas. Só que... Eu só quero saber dos deles. Aconteceu, eles se corromperam, né? A maioria entrava no poder e nunca nenhum evangelho conseguiu. Na realidade, acho que os que foram já com a intenção. Não, sabe o que eu vou te falar? Não, acho que no meio do caminho... Não é, você sabe o que acontece? É simples. Você, um cara que a gente conhece, faz tudo direitinho aí e tal, aí você sobe no poder. Aí o cara chega lá para você e fala assim, vai fazer uma bela falcatrua, você fica sabendo, você vai falar lá, vai fazer uma denúncia e tal, o cara vem lá e fala, sabe aquele 50% que você recebeu lá? Vamos botar isso aqui na mídia, vamos fazer você o diabo. Quer dizer, vai pintar você exatinho o diabo. Aí você vai passar você ser o vilão, porque tem 200 caras lá que falam de você que é o vilão. Não, eu acho, além disso, né, eu acho que nós, como brasileiros, nós temos uma visão muito imbecilizada da política. Ou seja, uma vez que a gente votou e o cara está lá, ele que se vire, o meu papel é votar. Eu acho que a gente tem que mudar isso. O papel do interesse comum, ele é constante, né? Eu acho que a gente tem que ter um envolvimento constante, cobrar, acompanhar. Está acontecendo caos aéreo. Nosso papel é olhar a notícia. Acho que a gente tinha que ser um pouco mais inteligente, mais articulado. Você vê nos Estados Unidos, com todas as críticas ao modelo americano, mas as comunidades locais, elas influenciam inclusive as matérias que são dadas nas escolas, né? Quantas discussões de pais e mestres não se fazem dentro das escolas porque está dando darwinismo e não está ensinando a Bíblia, coisas assim. E aí ficam lá brigando, porque nós queremos. Aí tira oração no intervalo, aí tem aquela briga, os pais vão. Com toda a loucura que pode parecer, é um envolvimento da sociedade com o público. Porque a sociedade é o público também. Nós aqui não, nós votamos num cara, não sabemos se ele foi bem, se foi mal, o que fez. Não, mas isso aí não tem um pouco desse lado do que eu estou dizendo, que é a política extrativista? Extrativista. Então o cara fala assim, eu vou fazer aqui um negócio, isso aí é agora com você. E eu tenho que dar um jeito de ganhar o meu aqui. Como se o seu não tivesse envolvido com o do cara, né? A gente separa uma coisa. Eu acho que tem formas e formas. Uma coisa é ouvir a criar, mas outra forma é mudar essa visão extrativista e que delega. Agora o problema é seu. Mas eu, usando o texto aqui como pretexto, queria voltar um pouco na história. Paulo, como apóstolo, ele sofreu essas tensões que haviam com os judeus. Se você vai ler lá no livro de Atos, não é uma coisa como a gente leu aqui que parece ser uma coisa light. Paulo mesmo foi apedrejado. Você imagina, cara, você vai lá pregar o evangelho, vai falar a verdade e os caras lá questionam. Estou usando o texto como pretexto, falando que essa tensão que está por trás aqui, que aqui aparece tensão, mas muito light, né? As coisas são resolvidas ali numa reunião e tal. Mas antes disso, nas viagens de Paulo, por onde ele passou, a crise era forte mesmo, né? Quer dizer, o cara vai falar a verdade, vai falar do evangelho e recebe em troca pedrada, paulada, tem que sair correndo, vai preso. Mas ele foi pegar uma contracultura, ele foi pegar o avesso do que existia até então.
a Bíblia vai testificar como sendo certo. E aí a gente vê, quer dizer, fazendo, voltando para os nossos tempos aqui, uma autodenominação apostólica, dos pastores se autodenominarem apóstolos, né? Mas quer dizer, que foge completamente tanto no sentido da mensagem que pega, dos objetivos que tem, né? É um contraste muito grande com o apostolado de Paulo, com as dificuldades que Paulo passou, não só Paulo, mas aqueles que defendiam a fé passaram no passado. Eu acho que essa questão do Paulo, né, o chamado dele, se a gente contextualizar e pegando a colinha, né, Paulo ele diz aí que ele prega o evangelho da liberdade. E o que é a liberdade? Né? Liberdade sempre é liberdade de alguma coisa, né? Alguma coisa que tira a tua possibilidade de fazer algo e aquilo te oprime, né? Qual era a liberdade que ele estava pregando? Qual a liberdade de Cristo? É uma liberdade contra toda essa estrutura judaizante no meio do povo de Israel, mas fora do povo de Israel, no meio de todo mundo conhecido, de toda uma religiosidade que tira a dignidade do homem. Então, às vezes, eu acho que as pessoas entendem mal esse negócio de eu vou ser contra tudo, contra tudo. Na verdade, o Evangelho não é contra tudo e contra todos, mas é a favor de tudo e de todos. E aí, por isso que eu acho que os caras se dão mal. Começa a falar, não pode, não pode, não pode. Não, o Evangelho é o contrário, é de libertação. Porque um cara desse, não pode ver televisão, não pode ir no bailinho, não pode... Ele está tirando a liberdade dos filhos e aí ele também está passível de ser cerceado na sua liberdade. Eu acho que o Evangelho... Paulo, ele foi caçado, por quê? Os caras vão lá, tem que circuncidar. Ele fala, não, eu sou livre, eu não circunciso nada. Você pode ser, não, mas eu não. Tem que ir em Jerusalém uma vez por ano. Eu não vou, eu sou livre. Tem que guardar o sábado. Ele fala, não, o sábado eu faço o que eu quiser. Aí você não está pegando uma coisa correta, quer dizer, partindo de uma premissa correta, mas aplicando numa situação errada. Porque, por exemplo, você não pode achar que, por exemplo, esse cara, você não pode criar os seus filhos assim, olha, pode tudo, gente. Mas tem algumas coisas que não convém, mas pode tudo. Não, eu entendi o que você falou. Eu estou falando o seguinte, tem um limite, tem um limite. E, claro, a liberdade absoluta é um caos. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes nós nos acostumamos com imaginar que o Evangelho é um modelo moral que te fixa numa situação. E quando o Evangelho, ele prega uma liberdade. E liberdade, inclusive, como de Jesus, de sentar com a prostituta. Em vez de ele ir lá apontar os erros da prostituta, nesse sentido que eu estou falando, ele vai lá simplesmente conversar. Ele chega e conversa com o cobrador de impostos, que é um pária social. Então, eu acho que às vezes nós estamos com essa noção muito errada de que, eu agora só vou apontar, dar tiro para todo quanto é lado, porque eu sou o certo. E eu, então, acho que o cara é um crápula, então eu vou meter o dedo no nariz do cara. Quando o Evangelho é o contrário. O Evangelho fala, bom, você é crápula, eu também, de certa forma, sou crápula. Eu não vou lá massacrar o cara com uma perda de liberdade. Eu vou lá simplesmente ser amigo dele, ou sentar com ele, comer com ele. E talvez nessa relação ele perceba possibilidades que ele não vê. Não porque eu apontei os erros, mas porque eu dei saídas com a minha própria vida, sem ficar... Entendeu? Dentro do teu sentido mesmo. Eu acho que a gente aprendeu demais a ser negativista quando a gente tem que apontar possibilidades para uma sociedade, para a vida das pessoas. E simplesmente está do lado. E se alguém falar, você sentou do lado do Renan Calheiros, sentei, cara, sentei, mas eu não sou da turma dele. Meu negócio é outro, mas ele me chamou para almoçar, eu almocei. Eu não vejo problema. Enquanto o Evangelho mais moral, eu não vou sentar com o cara, porque o cara é um bandido. Tá bom, Jesus sentou com um bandido, com prostituta, com ela. Então, eu acho que
o Evangelho da Liberdade, ele te dá mais opções de vida do que simplesmente você ficar restringindo em excesso toda a tua existência. Também liberdade demais não dá, mas é a mesma coisa, é um jogo que a gente tem que aprender com um pouquinho mais de refinamento do que simplesmente criar regras de isso pode, isso não pode. Porque às vezes coisas que podem não podem e vice-versa. Né? A lei nem sempre é justa e a justiça nem sempre é possível. E a gente tem que saber jogar nessas duas situações com um pouco mais de clareza do que simplesmente enquadrar. Eu acho que a própria situação que é a quebra da lei é bem isso, hein? Na sua vida mesmo, é a quebra de toda a lei. E a gente se depara o tempo todo com isso, está errado. Está errado mediante as leis que estão aí colocadas, entendeu? Mas na verdade não está errado para mim isso aqui. Então você faz, por isso a maior das leis é o seu julgamento. Pois é. E você tem que ser responsável por aquilo. Porque se você quebrou uma lei por conta de um outro julgamento, você tem que saber que você é passível da própria lei de catar. Sim. Né? Mas você tem que ter a liberdade da responsabilidade, enquanto a lei te tolhe. Eu acho que por isso que Paulo chocou demais, porque ele foi quebrando. E os caras que viviam dessa estrutura religiosa de poder falam, bom, ele está querendo tirar meu emprego. Ninguém que está na iminência de perder o ganha-pão vai cruzar o braço e falar, pode destruir com a minha estrutura de vida. Né? Se hoje aparecer um cara maluco e pôr em xeque o sistema capitalista mundial, ele vai ser morto, vai ser preso, vai ser... Porque tem os meninos, são os hackers, eles entram no banco, na CIA ou no Citibank e começam a brincar com... Eles não fazem nada, só entram na senha, diz, estive por aqui, vai embora. Esses caras são passíveis de ser presos, porque eles puseram em risco a estrutura mundial. É um menino lá de 16 anos conseguiu fazer, ele põe em risco todo mundo. Então a gente também, no momento que a gente passa um sinal vermelho, porque está com pressa para fechar o negócio ou para pegar o filho na escola, você está passível também como hacker, mas você fez a coisa justa, só que você está passível.